E aí, galera sensacional? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje para falarmos um pouco sobre elementos da comunicação. Um dos formalistas russos, chamado Roman Jakobson, estabeleceu 6 elementos para a comunicação. Os elementos de comunicação de Roman Jakobson são os seguintes: emissor, mensagem, receptor, canal, referente e código. São os 6 elementos que tornam a comunicação possível. Para Roman Jakobson, é impossível existir a comunicação sem um desses 6 elementos. Os 6 elementos precisam estar obrigatoriamente presentes. Eu vou tentar fazer com que você memorize cada um desses 6 elementos aqui. E eu vou utilizar a nossa aula como exemplo. No nosso caso, eu sou o professor. Eu estou enviando para você uma mensagem. Se eu sou o emissor, quem você é desses 6 elementos aqui? Claro, você é o receptor. O código que eu estou utilizando, lembra disso, é a língua portuguesa. Poderia ser qualquer outro código. Poderia ser, por exemplo, um código de sinais. Quando eu faço isso aqui, você entende que isso significa ok. Perfeito. Quando eu faço assim, legal. Isso é um código. Eu continuo sendo emissor. Isso daqui é um código. No nosso caso, eu estou falando na língua portuguesa. Então, eu estou utilizando o código que é a língua portuguesa. O referente é o assunto sobre o qual está sendo falado. Ou seja, eu estou falando para vocês sobre elementos da comunicação. Então, o referente é a língua portuguesa. O referente é o conteúdo de português. E também é a mensagem. Imagine que você tem uma namorada. Sei lá, vamos botar o nome. Gorete. Imagine que você tenha um namorado. Sei lá, botar o nome dele. Pedro. E aí, você vai enviar uma mensagem para Pedro. Vai enviar uma mensagem para Pedro, que será o receptor. E aí você dirá assim: eu te amo. Eu te amo é a própria mensagem. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, cada uma das letras é a própria mensagem. Cada uma das palavras são as mensagens enviadas por mim, que sou o emissor, para você. O canal que está sendo utilizado aqui entre nós é a tela do computador ou do celular, se você estiver assistindo no seu celular. Esse é o canal. Isso é o que liga-me a você. Percebe? Então, esse será o elemento que vai unir. Vamos concretizar agora com outro exemplo que não esse nosso aqui. Suponha que, por um exemplo, você envie uma mensagem de texto do seu celular. Então, você enviará uma mensagem de texto para mim com uma dúvida. Você será o emissor. A mensagem é a seguinte: professor, quantos elementos da comunicação existem? Essa é a mensagem. Quantos elementos da comunicação existem? Foi uma dúvida que você teve. E eu sou o quê? O receptor dessa mensagem. Como você está enviando a mensagem para mim pelo seu celular, pelo WhatsApp, pelo Instagram, esse elemento, ou seja, esse Instagram aí vai ser o quê? O canal. Esse WhatsApp vai ser o quê? O canal. Beleza? E o referente? Do que é que você está falando? Você está falando do conteúdo, elementos de comunicação. E qual é o código que você está utilizando para fazer isso? O código é a língua portuguesa.
Para concretizar isso, o que Roman Jakobson estabeleceu, imagine que eu tire, por um exemplo, o canal. Sem o celular, é possível essa comunicação existir? Não. Esses 6 elementos da comunicação, eles são imprescindíveis. Mais do que um simples curso, este curso é um curso sensacional. Então eu quero expandir um pouco e falar para vocês que esses 6 elementos da comunicação estabelecerão as funções da linguagem. E aí, nós temos uma função emotiva. Todas as vezes que eu estiver falando sobre mim mesmo, a função será uma função emotiva. Eu sou Rodrigo Salles, sou formado em letras, ministro aula há 18 anos. Tudo isso que eu estou falando para você aqui é sobre mim. Então a função é uma função emotiva. Se eu centrar a comunicação em você, eu tenho uma função chamada de função apelativa ou conativa, quando a comunicação está centrada no receptor. As propagandas normalmente fazem isso. Compre batom, seu filho merece batom. Isso é uma propaganda, então está centrada no receptor, ok? Quando eu tenho uma comunicação centrada no canal, no teste do canal, eu tenho uma função chamada de função fática. Oi, tchau, eu estou meramente testando o canal. Aqui, ó, no microfone eu digo, oi som, testando, oi. Eu estou testando o canal e essa função é chamada de função fática. Ao centrar a comunicação num objeto, é a função referencial. Por um exemplo, você sabia que o Brasil será campeão da Copa? Isso é uma função referencial, porque eu estou falando do Brasil. Eu não estou falando de mim, não estou falando de você, não estou testando o canal, estou falando de um terceiro elemento. Então, função referencial. Quando eu estou centrando no próprio código aqui, é função metalinguística. E para fechar, a função poética está centrada na mensagem. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre os 6 elementos da comunicação do teórico Roman Jakobson. Chegou o momento agora de fazer exercícios. Um abraço e até o próximo encontro.